Boa noite, pessoal. Pessoal, o calor está violento, mas eu preciso pedir para vocês fazer silêncio. Antes, durante e depois da palestra, tá bom? Vamos fazer a prece inicial, então? Gostaria de chamar agora a nossa companheira palestrante. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, hoje é 15 de outubro e hoje é um dia que se homenageia os professores. Como Kardec, ele foi discípulo de Pestalozzi, grande educador, então não tem como a gente não deixar de falar hoje, em especial, aos educadores e aos professores. Então é essa a razão da palestra de hoje. Primeiro de tudo, agradecer esses profissionais que passam pelo seu tempo escolar, estudam, fazem faculdade, e dedicam seu tempo a outros alunos que um dia podem trilhar o seu caminho. É muito importante esse profissional. E é exatamente esse valor que a gente quer presenteá-lo e homenageá-lo hoje. Se não fosse pelo professor passando seu conhecimento, a gente não estaria continuando a marcha do progresso. Porque através de passar o conhecimento, então a humanidade evolui, ela progride. E a lei do progresso é uma lei divina. Então, olha só como é que é importante. Professor vem do latim professo, que se fala aquele que se declara, fala em público. Do verbo profitar, declarar publicamente. Então, qualquer pessoa que tem algum conhecimento e que passa adiante é um professor. Então, todos nós temos condições de sermos professores quando a gente passa o conhecimento que a gente tem para alguém. Uma experiência de vida, não somente a lição, a matemática, a física, a química, mas em todo o conhecimento que a gente passa adiante, a gente também não deixa de ser um professor. As primeiras instituições de ensino, vou falar um pouquinho de história, começam no Antigo Egito, com a função dos escribas,
que passavam esse conhecimento da escrita, e para quem conhece o Egito Antigo, eles tinham também um pouco da medicina, um pouco da matemática, e eles passavam esse conhecimento adiante para que esse conhecimento não se perdesse. Então, esses são os primeiros relatos que existem durante a história de que o conhecimento é passado adiante. Temos o exemplo também na Grécia, na antiga Grécia, a escola espartana, em que o conhecimento era passado através da guerra, onde os homens, a partir dos 7 anos de idade, meninos, eles aprendiam a guerrear, que era a cultura deles, e as mulheres, elas aprendiam a ter boa condição física para serem mães, mulheres, esposas dos espartanos. Então, essa é o que se chama, na antiga Grécia, de escola espartana. Já na antiga Grécia, quando a gente tem educação ateniense, eles tinham já um equilíbrio maior entre corpo e mente. Então, tinha sim o momento de aprender sobre a guerra, as artes da guerra, né? Mas também tinha os filósofos que passavam o seu conhecimento na arte da escrita, que nós temos hoje grandes referências, Sócrates, Aristóteles, Platão. Na Roma Antiga também se tem a primeira declaração de que ensinava em troca de pagamento. Começava, quem tinha conhecimento passava o seu conhecimento em troca de pagamento em grandes famílias de alta classe romana. Aí quando se entra na Idade Média, a educação era só para quem era destinado a seguir a escola católica. Quem fosse monge, padre, etc. Aí esse seria o conhecimento. No entanto, quando acontece a queda da Idade Média, nós temos a formação das primeiras universidades. Não para formar professores, mas sim profissionais da área de medicina, direito e principalmente teologia. Então, olha só como é que ao passar da história foi evoluindo esse conhecimento. E aqui no Brasil? Dom Pedro I, ele acreditava que todas as cidades e vilas tivessem escolas de primeiras letras. Então, aí foi aí que ele declarou a profissão do professor, 15 de novembro de 1827. Em 1963 foi reconhecida essa data, Dia do Professor. Então, é só um contexto geral para a gente ter uma ideia de como tudo foi evoluindo. A partir da década... Só que naquela época do Império, só quem era a família rica que tinha acesso a essas escolas, às lições, à educação. Mas, a partir dos anos 30, começaram o ensino público gratuito. Aí o Estado se comprometeu a vir a se responsabilizar efetivamente pela educação das crianças. Essa é uma foto de uma época da década de 30, para vocês terem uma ideia. E do ponto de vista espiritual? Bom, como eu já disse antes, todos nós podemos passar o nosso conhecimento, sobretudo as nossas crianças. A educação do jovem, daquele jovem ensino certo, não é só a responsabilidade assim dos pais, mas também é de todos nós que cercamos esse jovem, seja tio, primo, avô, porque muitas vezes uma criança, ela tem a gente como exemplo, por gostar da gente, é um tio querido, é um primo querido, é um avô querido. Então essa é a nossa responsabilidade perante aos jovens, sempre de passar o melhor conhecimento, não só pelas palavras, mas pela atitude. Quem conhece as crianças de hoje, sabe que elas estão atentas e antenadas em tudo. E elas perguntam por quê, o tempo todo. E elas cobram da gente quando a gente tem uma postura diferente daquilo que a gente fala. Mas por quê? Você falou para fazer isso e você está fazendo aquilo. Quem que nunca se deparou com uma perguntinha como essa?
Então a gente tem que ficar muito atento, porque muitas vezes a gente pode dar um mau exemplo, sem querer. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele faz nessa questão 208, essa pergunta, se os pais não exercem influência sobre o filho após o nascimento. Por quê? Porque ele quer saber até que ponto nós temos aquele conhecimento da nossa carga evolutiva, do nosso conhecimento espiritual, e até que ponto a gente pode interferir na educação. E aí a espiritualidade confirma muito como ela responde. Os espíritos concorrem ao progresso recíproco. Olha o progresso. A gente só progride quando a gente convive com as pessoas. Aí quando a gente aprende, seja com as qualidades ou com os defeitos. Mas a gente sempre está aprendendo com o próximo. O espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Olha Kardec falando da educação. Kardec não, que é a espiritualidade. É uma tarefa, uma responsabilidade. Se nela falhar, ser culpado. Então essa é a responsabilidade de quando a gente assume em constituirmos uma família, em sermos pais, de ter aquele ponto de vista de que a criança, ela não é só uma criança, ela é um espírito que Deus nos confia para que a gente guie, para que seja um cidadão de bem, uma pessoa honesta. Então essa é a nossa responsabilidade, é uma confiança. Kardec, ele insiste na pergunta, quando ele pergunta o seguinte: pais bons e virtuosos possuem filhos perversos ou filho rebelde. Ou seja, porque as boas qualidades do pai não atraem sempre, por simpatia, bons espíritos como filhos. Aí eles respondem: o mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. E aí que a gente tem a misericórdia divina. A misericórdia divina, Deus, através da pluralidade das existências, através da reencarnação, Ele permite que a gente retorne tantas quantas vezes for necessário para que a gente possa evoluir e progredir moralmente. Então, muitas vezes, a gente pede também essa chance, assim como alguém pode pedir essa chance para que a gente possa guiar esse espírito. É aí a prova da misericórdia divina. Senão seria muito fácil só receber espírito bonzinho. Seria muito fácil. E muitas vezes vem como um desafio, um aprendizado para a gente. Porque sempre é um aprendizado recíproco. A gente aprende com os pequenos também. Basta observar e conversar com eles. E só para finalizar as questões, olha a importância do período da infância. Por que a gente tem que passar pela infância? Por isso que se fala tanto em jovem e adolescente. Sim, por isso que se fala muito nas crianças. Que utilidade tem o espírito passar pelo período da infância? Qual é a utilidade, qual é a razão disso? Uma vez que o espírito encarna o objetivo de se aperfeiçoar, durante esse período da infância, ele é acessível aos conselhos que são dados, que deve receber daqueles que são responsáveis da educação. Então, veja só, enquanto a criança, esse espírito está em fase de infância, é nesse momento que a gente tem que ser mais atencioso possível para lhe dar os bons exemplos, para lhe dar uma boa educação. É nesse momento que ele está apto a absorver. Porque depois que ele atinge a adolescência, lá pelos seus 15, 16 anos, mais ou menos, esse espírito ele retoma aquela personalidade antiga. Mas quando esse espírito é bem orientado, de pequeno, ele para e pensa,
muitas vezes ele não assume aquele comportamento rebelde de outras vidas. Olha só a importância, a responsabilidade. Então, quando a gente olhar para as crianças, olhar para jovem, adolescente, não são espíritos que estão aqui aprendendo. São espíritos que estão precisando muito de nosso carinho, de nossa atenção, e requerem e exigem muito a nossa paciência e compreensão. Quando a gente fala educar e ensinar, é a mesma coisa? Pela definição, ensinar é você instruir, passar um conhecimento. No caso aqui, por exemplo, uma matéria, uma matemática. O educar é desenvolver as faculdades físicas e morais. Por isso, essa figura. Os pais educam, eles são responsáveis pela formação moral e religiosa das crianças. Não é a escola, o papel da escola não é educar os filhos, é ensinar os filhos. É essa a diferença. A escola, um professor que se dedica, ele logicamente, sempre que ele puder, ele vai procurar passar o conhecimento mais humano possível. Mas não é responsabilidade do professor educar os nossos filhos. A educação moral, ela vem de casa. Através também, inclusive, da evangelização. É pequenininho que a gente instrui os nossos filhos a moral cristã. É de pequenininho. É de pequenininho que a gente ensina a eles os bons princípios. Um grande educador espírita, não tem como deixar de falar de Eurípides Barçanufo. Ele foi o primeiro que funda o Colégio Allan Kardec com conceitos espíritas, porque ele tinha uma visão de que aquele aluno não era apenas um aluno que estava ali para aprender. Ele tinha uma visão de que ali era um espírito em aprendizado. Ele tinha essa visão de várias, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha uma ideia muito grande dessa responsabilidade, da missão que ele tinha de passar o seu conhecimento, não só simplesmente a instrução. Antes dele fundar o Colégio Allan Kardec, ele tinha fundado uma escola chamada Liceu Sacramento. No entanto, por preconceitos da época, e ele assumindo que queria ensinar a parte doutrinária, através da doutrina espírita, muitas mães retiraram as escolas do seu colégio. E no momento de tristeza que ele teve, ele recebeu essa mensagem: não feche as portas da escola. Apague a tabuleta, a denominação de seu sacramento, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Allan Kardec. Ensine o evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Mensagem de Maria, serva do Senhor, sob a proteção de Maria. E ele funda essa escola, e a partir daí ele consegue ter mais alunos, e essa escola tem até hoje. Temos seguidores de Eurípides. Um deles, que foi aluno deles, né, Tomás Novelino, ele funda o Educandário Pestalozzi, até hoje, na cidade de Franca. Nós temos também uma jornalista do Hora Encontro, que briga, ela tem curso de pós-graduação em pedagogia espírita. O curso que ela dá é em São Paulo. E ela faz esse curso de pedagogia espírita, um curso de pós-graduação, que ela briga também, seguindo, logicamente, Pestalozzi. Então, quando ela fala sobre a pedagogia espírita, ela não fala que quer formar espíritas, ela quer espiritualizar, é humanizar a educação, ter um conhecimento mais acima.
Então nós temos seguidores, nós temos ainda pessoas que querem trabalhar para humanizar um pouco mais a educação. Só que a nossa realidade, de acordo com o Estado, o Brasil é um Estado laico, ou seja, não tem uma denominação religiosa, né? As escolas, elas são formadas de métodos tradicionais. Então, como eu posso trabalhar isso? De duas formas. O conjunto dos pais com o seu papel em casa, pela educação, formação moral, e os professores na escola com o seu papel. E ambos, trabalhando juntos, podem fazer com que essa criança seja e se torne um cidadão de bem. Então, há meios, sem, digamos, bater de frente com um sistema que ele é um pouco mais difícil. E assim, mesmo sabendo que nossas escolas hoje não estão um pouco longe do ideal, a gente sabe que tem problema. A gente sabe, tanto escola pública quanto particular. Há uma transição na mudança do método de educação. Tem o sistema tradicional e um método um pouco mais moderno, que é o professor, a escola se adequando a essa nova tecnologia e se adequando a essa nova geração de crianças que vem afoitas, sedentas de conhecimento. Então há necessidade de uma transformação. Mas mesmo assim nós temos o direito à educação, tanto para meninos quanto para meninas. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que nos auxilia. E mesmo assim, por mais longe do país que seja, há uma escola, há um professor. Muitas vezes, se a gente pegar em alguns noticiários, existem professores e alunos que pegam barcos e andam e seguem quilômetros para poderem ter a sua lição. Mas existem e estão lá, fazendo o seu trabalho, fazendo o seu papel. Quando a gente fala do Estatuto, não vou ler tudo isso, mas a gente fala que todos, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o desenvolvimento de sua pessoa e preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Isso é assegurado igualdade de condições para acesso e permanência da escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar, direito de organização e participação de entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima à residência. Nós temos uma lei que nos ampara. E esse parágrafo único é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, os pais, eles têm o direito também de ir lá e ver como que é o processo pedagógico da escola, como é que é. Então, nós temos uma lei que nos ampara. Como eu já disse, aqui no Brasil, a gente está longe das condições ideais. Mas, ainda existem países em situação muito pior. Quando a gente fala de crianças, principalmente tem ainda países que não admitem a educação de meninas, que não têm direito nem de escolha. Um exemplo aqui que eu vou dar é no Paquistão, que quando o grupo terrorista Talibã resolveu tomar o poder, fecharam as escolas para as meninas. Foi justamente nesse tempo, essa foto são de algumas meninas que prestam homenagem a um atentado de uma escola feminina. Então, quando eu faço a comparação, no Brasil ainda tem muito que melhorar, mas ainda nós estamos amparados. Há lugares muito piores. E aí não tem como deixar de falar dela, da Malala. Em 2012, por ela colocar em redes sociais os problemas que se tinha, né, que as meninas, as mulheres passam pelo seu país,
pela opressão, ela sofreu um atentado em outubro. Ela leva um tiro dentro do ônibus indo para a escola. Ela sempre pleiteou pelo direito de educação. Uma menina que nessa época ela tinha apenas 15 anos. E ela pleiteou pelo direito de educação. Ela sofreu o atentado, felizmente sobreviveu, foi tratada na Inglaterra, hoje mora lá. E depois de ser tratada, tudo, ela escreveu um livro, Eu Sou Malala. E no ano passado, com 17 anos, ela é a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Ela divide esse prêmio com outro educador também, Kailash Satyarthi. Ele é presidente da Marcha Global contra o Trabalho Infantil na Índia, que é um outro problema também. Então, são duas pessoas que pleiteiam para quebrar tradições antigas em seus países e visam a melhoria das crianças. Veja bem, olha a grandeza desses dois espíritos. Veja só a grandeza de Malala, passar por tudo que passou, para ela poder brigar por algo que é um direito, que seria um direito universal, na verdade, direito à educação. Essa frase, pela luta contra a repressão das crianças e dos jovens, pelo direito de todas as crianças à educação, é de Kailash. Quando a gente visualiza isso, a gente vê pessoas também que brigam pelo próximo, pelo bem ao próximo. A gente também pode fazer isso, começando sempre no ambiente do próximo mais próximo. Quem são os próximos mais próximos da gente? São as primeiros que começam em casa, depois na escola, e sempre poder dar a oportunidade. Prestar atenção nas nossas crianças, prestar atenção. Ela é a geração que vai poder melhorar o nosso mundo. E só para finalizar, essa foi a frase que Malala disse quando ela ganhou o Prêmio Nobel. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Encerro aqui. Então, feliz dia dos professores, feliz dia dos educadores, que não é só hoje, é todos os dias. Parabéns a todos vocês.